Salve nação! Estou aqui com este corte do Sport Center da ESPN Brasil, trazendo informações do mercado da bola do Flamengo. O Lucas Paquetá aí que está agitando aí o mercado da bola e vamos ver aí o que a imprensa está falando. Galera, já vai deixando o seu like para ajudar aqui o canal, se inscreva aqui se você é flamenguista e ative o sininho. Os créditos é da ESPN Brasil, o link está na descrição. Bora lá! Fala, fãs de esportes! Vamos sim falar de mercado da bola. Tem jogador que comemora discretamente os seus gols, tem outros que comemoram com muita dancinha. E eu estou falando de Paquetá. Será que veremos Paquetá novamente com essa camisa aí? Com a camisa do Flamengo? Fãs de esportes, está começando mais uma edição do Sport Center para vocês e nós vamos direto para a Europa. Nós vamos conversar agora com o Bruno Andrade. E o jornalista vai trazer para a gente as últimas informações dessa negociação do Flamengo com o Paquetá. Será, Bruno, que vai ter um desfecho feliz? E olha que são cifras faladas de que o Flamengo oferece nunca antes vistas no futebol brasileiro. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Se o Cruzeiro pagou os 30 milhões de euros ou perto disso pelo Gerson, agora é a vez do Flamengo colocar o trucar em cima do mercado de transferências. Aliás, logo pela manhã, quando a gente trouxe essa informação exclusiva no Fala Fonte, o que nós entendemos dessa negociação, que sim, podemos chamar já de negociação, porque o Flamengo já abriu conversas não só com o representante do Paquetá, mas sobretudo com o West Ham. O Flamengo separou no orçamento, ou para agora, se possível, que seria o cenário mais perfeito do mundo para o Flamengo e também para o próprio Paquetá, mas se não acontecer agora, é para acontecer no meio do ano, entre 30 e 40 milhões de euros, olhando ali numas cifras mais em relação a libras, que é a moeda no Reino Unido. O que a gente entendeu é que 35 milhões de libras, mais ou menos 40 milhões de euros, trazendo aí para reais, na cotação atual, cerca de 254 milhões de reais, é o limite hoje do Flamengo, que conta com a vontade do jogador. E uma apuração em conjunto com o Pedro Ivo é que o processo foi muito mais os representantes do Paquetá compreendendo a insatisfação do Paquetá nesse momento no futebol inglês, de baterem a porta do Flamengo uma vez, duas vezes, três vezes mais recentemente para falar, olha, o Paquetá quer voltar, tem o interesse, vamos negociar. E daí em diante o Flamengo se mostrou interessado, abriu conversas, abriu negociações. Eu não vou dizer que já fez uma proposta oficial, porque para mim proposta oficial é aquela no papel, assinada pelo clube, muito bonitinho, tudo certinho, mas pelo menos o Flamengo já passou para o West Ham aquilo que pode pagar hoje, como acima dos 40 milhões de euros, porque já percebeu que internamente na Premier League atravessado o Oceano Atlântico e voltar ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. Você fica conosco aqui neste Sport Center. Boa noite para o André Fury. Boa noite também para o Gustavo Zupac no nosso Sport Center. Boa noite. André, realmente, é engraçado o Bruno falando assim, olha, no máximo chega a 40 milhões de euros, como se não fosse uma coisa realmente absurda. A cifra de 40 milhões de euros de um clube brasileiro oferecendo para trazer um jogador no auge da sua forma física, que é o Paquetá, tendo muito mercado na Europa. E podemos lembrar, o Paquetá foi procurado pelo Manchester City, do Pep Guardiola. O Pep Guardiola quis o Paquetá, estava no meio daquela história do julgamento do caso das apostas, e aí acabou não saindo o negócio. Mas ele foi um jogador pedido pelo Pep Guardiola. Né? Dizem que a transferência para o City era uma certeza, era uma questão de tempo, mas o episódio que evidentemente foi muito ruim para a vida do Paquetá, para a sequência da carreira dele, para a imagem dele como jogador, aquele episódio das apostas e da investigação pela qual ele passou, impediu o negócio, a transferência, a saída dele do West Ham para o Manchester City. Eu acho que o Flamengo, aparentemente, está numa posição tranquila, porque o Flamengo tem o dinheiro, o Flamengo não precisa gastar o dinheiro imediatamente, e o que é mais complicado, nessa questão, não tem nenhuma complicação, que é o desejo do Paquetá de jogar no Flamengo. Então, é aquela coisa, sabe-se, como disse o Bruno, aliás, boa noite ao Bruno, que o negócio vai acontecer em algum momento, ou agora, ou após o fim da temporada, em outros parâmetros financeiros. Existe urgência da parte do Flamengo de ter o Paquetá o quanto antes?
É difícil falar nisso, porque é óbvio que se você perguntar para o Felipe Luiz se ele quer o Paquetá amanhã treinando ou só daqui a alguns meses, ele vai, obviamente, preferir o mais cedo possível, também por uma questão de garantia. Nunca se sabe o que pode acontecer com um período de tempo maior. Mas o desejo do Paquetá de não jogar mais no West Ham, de ir para o Brasil, de voltar para o Brasil e de jogar no Flamengo, é o que vai determinar, muito provavelmente, o futuro dele como jogador. Sim. E o Flamengo já sabe disso, né? Acertado com ele, com o seu representante, entendendo qual é a melhor maneira, o gasto que ele vai ter, quanto vai investir, quando que ele pode ter o jogador. Acho a situação do Flamengo, embora as cifras sejam altas, confortável em relação a uma contratação que transformaria o já excelente time de futebol que o Flamengo tem. O Paquetá tem essa capacidade como jogador de futebol. Pois é, imagina ainda colocar o Paquetá nesse time do Flamengo. Gustavo Zupac, queria que você falasse sobre esse movimento, e é um movimento, poderíamos até colocar que é um movimento muito ousado, mas quando o jogador tem essa vontade, né, é algo também a se entender. E é muito natural entendermos também a vontade do Paquetá. Afinal, é um jogador que voltaria para sua casa, seria ídolo do seu time, formado pelo Flamengo, e num time em que ele vai lutar por todas as competições. No West Ham, ele luta contra o rebaixamento. É difícil, né? É isso. Boa noite, Marcelo. Um abraço a todos. Um abraço ao Bruno lá em Portugal e também ao nosso fã de esporte. Pegando esse último fio aí sobre o viés do Paquetá, o olhar do Paquetá para o mercado brasileiro, para o Flamengo, que é o clube do coração dele, mas para o mercado brasileiro como um todo, tem a ver com o que o Flamengo pode oferecer a ele e também com o movimento que a gente vem observando. O futebol brasileiro, ele vem ficando mais atrativo para jogadores que antes não fariam o menor sentido estar aqui. Isso vale para jogadores que voltam da Europa antes do esperado, como pode ser o caso do próprio Paquetá. Isso vale para jogadores muito jovens que foram vendidos e foram recomprados, como o Vitor Roque, por exemplo. Isso vale para lendas do futebol das últimas décadas, tipo Marcelo, Thiago Silva. Isso vale para jogadores europeus que jamais imaginaram jogar aqui, como Memphis, ou até sul-americano como Luiz Soares, que jamais jogaria aqui. Então, é um momento diferente do futebol brasileiro, um momento de abertura até para brasileiros. O Brasil voltou a ser uma opção para esse tipo de jogador. O Flamengo é um clube que se preparou para esse tipo de negócio, então acho que é um movimento. Só que tem o terceiro lado da história, que é o lado do West Ham, né? Que temporada para essa. Algumas lideranças, jogadores que faziam parte daquele time que foi campeão da Conference League há 2 temporadas com o próprio Lucas Paquetá, com o Declan Rice, e o time ficou nas costas do Paquetá e do Jarrod Bowen, e eles não estão conseguindo. Então, aí eu acho que esse é o complicador. Além da questão das cifras do dinheiro, na época do City se falava em 70 milhões de euros. O Flamengo pode chegar até 40, é uma diferença grande. Mas para o West Ham, que com o Paquetá já está ameaçadíssimo de rebaixamento, se perder o seu jogador, que é o seu principal jogador junto com o Bowen, vai cair. Vai cair. E olhando para a média do mercado europeu, se o West Ham receber 35 milhões de euros, por exemplo, ele não contrata um jogador capaz de ajudar a equipe como o Paquetá é capaz. Então tem esse nó para desatar. Mas futebol é feito de negociações. Há uma semana a gente falava que o Zenit não precisava do dinheiro do Cruzeiro, que o Zenit não ia vender pelo que o Cruzeiro queria. O Cruzeiro foi lá e comprou o Gerson. Então, assim, os nós no futebol se desatam mais rápido do que a gente imagina. Mas tem uma questão. Para o West Ham, é péssimo negócio vender o Paquetá até por 40 milhões de euros para o Flamengo. Para os medianos pequenos da Premier League, não coloco os tubarões, evidentemente, porque aí é outro patamar, é outro nível. Então, o Flamengo sonha porque o sonho é real. Se não acontecer agora em janeiro, tudo indica que acontece depois da Copa do Mundo, independentemente do sucesso coletivo da seleção ou individual do Paquetá. Porque eu vou colocar mais um ponto importante na discussão. Eu compreendo o Zupac, de fato, hoje para o West Ham seria uma baixa significativa perder o Paquetá, só que depois o West Ham arrisca não saindo agora e tendo ali um dinheiro em cima da mesa, 40 milhões de euros ou perto disso, porque o Paquetá depois entra no último ano de contrato. O contrato do Paquetá com o West Ham termina em junho de 27. E o West Ham já tentou renovar o contrato do Paquetá e o Paquetá passou a mensagem que não ou segura o Paquetá para não cair, para não descer para a Championship.
e correr o risco de daqui 6 meses o jogador custar 20, 30 milhões de euros. Por 2 jogadores. Mostra muito da organização financeira do Flamengo, algo que a gente consegue enxergar quase sempre somente na Premier League. Nós fomos às ruas para saber a opinião dos torcedores do Flamengo com a possível chegada do Paquetá. Vamos ver. Queria do Ninho para ritmar ali no meio campo com a Rasca, com o Jorginho, com o Pulgar. Vai dar qualidade, joga ali na frente, joga como volante, primeiro volante, joga de meia. Pode substituir, que trazer, tem identificação. O Paquetá, ele já era do Flamengo, então ele já tem muita identificação com a torcida, com os jogadores. Então é um reforço que vai ajudar bastante. Ele já ganhou experiência na Europa, né? No Brasil, meio novão ainda, voltou com experiência, voltou com jogabilidade maior ainda. Vai ajudar muito esse ano, com certeza. Espero que ele venha. Você tá no lugar do Felipe Luiz, escala o Paquetá onde? Porque ele é multifunção. Cara, eu acho que no momento eu colocaria ele no lugar do Carrascal ali. Jogando mais na ponta ali, fazendo um meio atacante. Meio atacante, jogando por dentro. Porque tirar a Arrascaeta, acho que não dá. Jorginho, dificilmente também. Pulgar não dá pra tirar o cão de guarda também, né? Então acho que no lugar do Carrascal, acho que eu colocaria ele. No lugar do Plata. Aí deixaria jogar uma 4-4-2, deixaria o ataque Carrascal e Pedro. Ou então o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Bom, a negociação entre Flamengo e Paquetá vai se seguir para os próximos dias, Bruno, mas já temos um acerto de um novo reforço para o Flamengo, que é o goleiro Andrew. Queria que você falasse um pouco mais sobre. Muito bom goleiro, 24 anos, revelado, formado no Botafogo, 5 temporadas de Gil Vicente. Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, ou seja, à frente de Vitória de Guimarães, Braga, clubes mais estruturados em relação ao próprio Gil Vicente, que até pouco tempo atrás jogava na 2ª divisão. São 5 temporadas do Andrew e 5 temporadas de destaque. Um jogador que o Porto já tentou, que o Benfica já se mostrou interessado, outros clubes do futebol europeu, vinha já caminhando para os seus últimos 6 meses de contrato e por isso chamou a atenção não só do Flamengo, mas inicialmente do Botafogo, porque foi o Botafogo o primeiro clube brasileiro a oferecer um pré-contrato e foi vantajoso. A proposta foi significativa, o jogador balançou, só que o Flamengo já vinha observando, já vinha analisando e depois que Felipe Luiz e Boto estiveram em loco em Barcelos, norte de Portugal, Gil Vicente 1-1 com o Sporting, ali eles subscreveram a contratação. Fecharam um pré-contrato inicialmente de 4 temporadas, jogando pelo seguro. Ele terminaria a temporada no Gil Vicente e viria sem custos para o Flamengo. Só como o Flamengo tem urgência para ter um reserva de luxo ali, enfim, um substituto imediato para o Rossi, o Flamengo abriu conversas com o Gil Vicente e vai quase que entroncar no lance que eu falei mais atrás sobre o Paquetá. Tudo bem que o Paquetá tem mais 1 ano e meio de contrato, 1 temporada e meia, só que o Andrew vinha com 6 meses. Então o Flamengo falou o seguinte: Gil Vicente, vocês preferem agora 1,5 milhão de euros, mais ou menos aí 9,5 milhões de reais, eu te pago isso agora, você me dá o jogador e pelo menos recebe alguma coisa? Ou prefere esperar até o fim da temporada? Ele é importante para vocês, eu sei, mas vocês não ganham nada depois. E aí bateu um pouco do desespero financeiro no Gil Vicente. O Gil Vicente então vende o Andrew para o Flamengo, 1,5 milhão de euros, 9,5 milhões de reais, consegue segurar 10% de uma futura venda, o que é importante, até porque o jogador é jovem, jogador com passagens pelas seleções de base, então 10% fica segurado por parte do Gil Vicente numa eventual venda. O jogador viaja amanhã, chega no fim do dia ao Rio de Janeiro e o contrato continua sendo, no caso, consequentemente válido por 4 temporadas. Conheço muito bem o Andrew, depois deixo evidentemente para vocês analisarem melhor, mas digo tranquilamente que é um acerto espetacular por parte do Flamengo, que tem scout, observação e vai buscar um jogador a custo, não diria zero, mas próximo a isso, dada a qualidade do jogador. Acerta em cheio José Boto, Felipe Luiz e a estrutura do Flamengo consequentemente. Maravilha. Bruno, segue conosco então no Sport Center. Temos mais novidades do Flamengo. O Flamengo que voltou hoje das férias, pelo menos, o elenco profissional. Eles voltaram para o início da pré-temporada. Batemos todos os recordes com o nosso calendário, porque o Flamengo fez a sua estreia ontem no empate com a Portuguesa e o Flamengo começou hoje a sua pré-temporada lá no Ninho do Urubu. Eles realizaram exames e avaliações e a expectativa é que todos estejam em condições
para a estreia do Brasileiro no dia 28 contra o São Paulo. Tem muito mais vindo. Então é isso aí, rapaziada. Finalizando aqui mais um vídeo. Galera, não deixe de ajudar a gente aí com o seu like e a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do nosso canal aí, para a manutenção do nosso canal. Se você puder dar essa ajudinha aí, com o seu like e a sua inscrição, eu fico muito agradecido de coração mesmo. Galera, fico por aqui então. Até a próxima. Valeu. Fui.